Usar o leite de barro. Ai, ai, ai. Quebrado. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tô boa, e você? Joia. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Acabei de postar a apostila, tá? Se vocês quiserem pegar lá. Pessoal, eu postei as notas, vocês viram? Sim. Então tá bom. Bom, pessoal, bora começar a nossa aula. Hoje é sexta-feira, né? Sim. Coloquei hoje um conteúdo menor, para a gente não
não atrasar muito, que hoje atrasar não, né? Porque é nosso horário mesmo, só para poder ser uma aula mais rápida, que hoje é sexta-feira. Olha só, então vamos lá começar. Quem chegar depois eu vou aceitando aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ótimo. Hoje a gente vai falar sobre o dimensionamento de pessoal da enfermagem. O dimensionamento de pessoal da enfermagem, ele é feito pelo enfermeiro. Ele que faz esse dimensionamento para ver quantas pessoas precisa no setor e tudo. É muito interessante que o técnico saiba mais ou menos como que funciona, né? Porque esse dimensionamento é justamente para poder exatamente ver a quantidade de técnicos que vai precisar ali para poder o cuidado do paciente, tá? Então, é responsabilidade do enfermeiro, mas é muito importante o técnico saber para saber mesmo como é que funciona, né? Olha só, esse dimensionamento, a finalidade dele é prever, né, o quanto de pessoal, o quanto de técnicos de enfermagem que vai precisar ali, que vai demandar para cada setor do hospital, né? Técnico, auxiliar, e outras pessoas, e até mesmo enfermeiros, né? Então, esse dimensionamento é para isso. Existem várias normas e regulamentos do COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta quantos enfermeiros para cada paciente, quantos técnicos pode atender cada paciente. Mas, assim, é uma regra, né? Essa regra é feito um cálculo. Eu não vou ensinar para vocês o cálculo, porque acho que não é necessário para vocês, porque não é o técnico mesmo que faz esse cálculo, é o enfermeiro. Então, é feito esse dimensionamento para poder saber. E vai basear em quê essas informações para saber quantos enfermeiros e quantos técnicos vai precisar lá na UTI. Um exemplo, tá? Cada setor do hospital, ela é diferenciado, cada setor é diferenciado. Por exemplo, a mesma quantidade de técnico na UTI não pode ser a mesma quantidade de técnico no pronto-socorro, por exemplo, ou lá na ortopedia, né? Porque quanto mais grave é o paciente, quanto mais dependente é o paciente do técnico e do enfermeiro, mais técnico e enfermeiro vai demandar para cuidar daquele paciente. Por exemplo, na UTI, é um dos setores que mais tem essa demanda de técnico e de paciente, porque são pacientes normalmente acamados, né, impossibilitados de levantar, então ele depende o tempo todo do técnico e do enfermeiro, né? Então, por exemplo, um técnico, ele não tem condição de atender 10 leitos de UTI, nunca. Ele não tem condição. Porque, mesmo se ele utilizar as 12 horas do plantão, sem sentar um minuto, sem almoço, sem descanso, ele não consegue atender. Porque são pacientes que demandam totalmente dele, né? Então, o dimensionamento ele serve para isso. Na ortopedia, por exemplo, lá um técnico e um enfermeiro, eles podem cuidar de mais pacientes do que se ele estivesse na UTI, porque são pacientes que demandam atenção, demandam cuidado, mas não são pacientes tão dependentes quanto o paciente da UTI. E assim funciona em cada setor do hospital, né? Nas UPAs funcionam dessa forma também, é feito o dimensionamento, né? Por exemplo, na internação masculina, sempre demanda mais técnico. Lembra que eu falei para vocês numa aula anterior que na internação masculina,
masculina não, desculpa. Na internação feminina, tem muito, se tiver 10 mulheres, na masculina tem 2, 3 homens. Na feminina sempre é mais. Então, na feminina sempre demanda mais técnico e mais enfermeiro, porque tem mais paciente, né? Na medicação rápida, por exemplo, que o fluxo na medicação, na sala de medicação rápida, o fluxo é intenso, ele não para, é o tempo todo. Então, lá demanda mais técnicos também. Então, gente, o dimensionamento de pessoal, ele serve, a finalidade dele é para poder prever a quantidade de material humano para poder suprir as necessidades de enfermagem de determinado setor, tá bom? Deu para entender essa parte? Sim. Sim. Quando o enfermeiro vai fazer um cálculo, ele utiliza uma tabela, né? Que ele preenche para poder saber se o paciente realmente vai... Aquele paciente realmente é um paciente acamado, se ele vai utilizar, se ele é muito dependente, né? Então, se utiliza-se essa tabela como parâmetro e se utiliza uma fórmula também para poder fazer um cálculo, né? E através, o resultado desse cálculo, ele vai determinar quantos técnicos e quantos pacientes vão ser, e quantos enfermeiros vão ser utilizados para atender aqueles pacientes, tá? Então, o dimensionamento pessoal, a finalidade dele é essa. Isso aqui eu já falei, é basicamente a mesma coisa. Olha só, o dimensionamento, ele prevê, né? Mas o que que acontece? Toda previsão, muitas vezes, ela pode sair errada, né? Por exemplo, a previsão do tempo hoje mostrou que vai ter tempestade em Palmas. E muitas vezes não chove, não é verdade? Então, assim, só nubla, venta, e aí o vento carrega a chuva, mas, de uma certa forma, a tempestade ia vir, o tempo ficou nublado e tal. Então, o que que acontece? O dimensionamento, muitas vezes, como ele é uma previsão, ele pode errar. Só que ele vai errar, mas ele vai quase que atender aos critérios que foi estabelecido ali. Por exemplo, existem 6 leitos em uma UTI, um exemplo. Existem 6 leitos lá. E desses 6 leitos, só tem 4 ocupados, né? Então, você vai dimensionar o pessoal para aqueles 4 leitos, correto? Só que aí chegou mais 3 pacientes em estado gravíssimo e foi para UTI, né? Mais 2 pacientes, né? Para poder completar os 6 pacientes. Então, assim, algum técnico vai ficar ali sobrecarregado, porque tem os técnicos e os enfermeiros para atender o paciente, só que o dimensionamento não previu que esses 2 pacientes iam chegar em estado grave. Normalmente não chegava e hoje chegou, né? Então, os técnicos hoje, eles vão ficar um pouco sobrecarregados. Então, trabalha também o dimensionamento, ele trabalha com estimativa, né? Outra coisa muito importante, a dotação de pessoal. Eu já falei que é sobre a quantidade, o quantitativo de pessoal para atender determinados pacientes. E é feito o cálculo que eu já expliquei para vocês, que o enfermeiro ele se utiliza de uma tabela de parâmetro para poder fazer esse cálculo, para poder saber quantos técnicos ele vai precisar ali em determinado setor. Então, esse trabalho, essa competência, ela é exclusiva do enfermeiro, tá? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler ali o código de ética do Corém. Eles dão um livrinho bem pequenininho assim, para todo mundo que vai lá. Fica até em cima da mesa lá. E aí vocês pegam e lêem. Lá tem a competência, né, as atribuições, todas as atribuições, tanto do técnico quanto do enfermeiro. Então, é muito importante vocês lerem isso. E dentro dessa competência, lá nesse código,
tem o dimensionamento, ele é exclusivo do enfermeiro, tá? Essa resolução, bem aqui, ó, 543 de 2017, né? E não é só prever, não, tá, pessoal? O dimensionamento, ele não abrange só a previsão, tipo assim, não, eu acho que vai ter tantos, eu vou precisar de 10 técnicos, por exemplo. Não. Nessa resolução, estabelece quais os parâmetros que se utilizam, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que é essa tabela, né? Essa tabela de como que está o paciente e ter essa fórmula que é feito o cálculo. O resultado do cálculo vai ser o quantitativo de pessoal que vai utilizar ali em determinado setor. Lembrando que para cada ala, para cada setor hospitalar, é um quantitativo diferente. Porque, como eu falei para vocês no início, cada tipo, por exemplo, as atividades da UTI são totalmente distintas das atividades que são realizadas em ambulatório, né? Lá no ambulatório é mais triagem, verificação de sinais vitais, o exame físico, né? E totalmente diferente do que é utilizado na UTI. Então, é importante lembrar que cada setor do hospital é uma quantidade de técnicos diferente. Por exemplo, vocês vão no pronto-socorro. Ah, mas no pronto-socorro tinha 10 pessoas lá para atender e não tinha tanto paciente assim. Tinha 10 técnicos para atender e não tinha tanto paciente, tinha técnico sobrando. E quando você chegou lá na ortopedia, só tinha 2 técnicos e tinha muito paciente. Então, o que quer dizer isso? Foi um dimensionamento errado, né? Se os outros técnicos não tiver por ali em outros setores, foi um dimensionamento errado que fez. Então, uma má liderança, não soube administrar corretamente, né? Porque se está sobrando no setor e faltando em outro, alguma coisa está errada. E o que ficou errado, talvez, pode ter sido o dimensionamento de pessoal, os cálculos feitos de forma errada. Por isso que existe essa resolução, para poder estabelecer parâmetros para fazer esses cálculos, né? Porque lá nessa resolução tem todas as normas técnicas para orientar ali o enfermeiro de como não errar na hora de executar aí esse dimensionamento, ok? Olha só, quais são as características aí relativas ao serviço de saúde? Muito importante, viu, gente? Missão, qual que é a missão do técnico? Cuidar, né? A principal missão do técnico é o cuidado com o paciente. A visão holística, né? O técnico ele está cuidando de uma maneira geral aí desse paciente. Porte, política de pessoal. Quais são as políticas de pessoal ali relativas aos serviços de saúde? Recursos humanos, né? Esses recursos humanos se refere a nós, trabalhadores da saúde. E recursos financeiros também. Tudo isso são características aí do sistema de saúde, porque sem recursos financeiros não há recursos humanos, né? Como eu falei para vocês aí em uma aula anterior. Estrutura organizacional e física é uma das características muito importantes do serviço de saúde, porque a estrutura, se não tiver uma estrutura física adequada, como que o técnico de enfermagem ele vai trabalhar de forma satisfatória se lá no hospital onde ele dá plantão, ele não tem um alojamento adequado para ele realizar o descanso dele? Porque o pessoal da enfermagem, toda a equipe médica, técnica, né, equipe de enfermagem, eles precisam de tirar ali o seu horário de descanso, porque ninguém também é máquina de trabalhar, não é isso? Então, por isso que é muito importante essa estrutura organizacional e física, porque como que você vai trabalhar de forma satisfatória se você não tem um alojamento adequado para o seu descanso?
Como que você vai trabalhar de forma satisfatória, sendo que você não tem uma copa adequada para poder fazer as suas refeições, né? Então, tudo isso são características de extrema importância nos serviços de saúde, tá? Os tipos de serviços ou programas, né, também é uma característica. O que seria isso? São os serviços prestados ali ou pela unidade hospitalar, ou pela unidade básica de saúde, quais os programas que eles oferecem. Por exemplo, um local que oferece vários tipos de programa para atender a comunidade é a unidade básica de saúde, né? Que oferece ali o Programa Nacional de Imunização, oferece a atenção primária, né? Um programa muito eficiente aí do Ministério da Saúde. Outra característica, pessoal, bastante importante que a gente falou aí sobre sistemas de informações, né? Tecnologia. O que seria do sistema de informações sem a tecnologia adequada, né? Complexidade dos serviços. Como que o paciente vai fazer um exame de ressonância magnética, sendo que ele não tem uma máquina de ressonância ali no hospital? Tudo isso faz parte da tecnologia, né? Da alta complexidade, porque nós temos aqui em Palmas um hospital de referência que tem o atendimento dele, ele atende todas as especialidades, né? Então, é um hospital de alta complexidade, que faz todo tipo de cirurgias e exames, né? Atribuições e competências específicas e colaborativas dos integrantes da saúde. É outro ponto fundamental para o bom andamento do serviço de saúde, né? Cada profissional, ele tem que ter, ele já tem, né, através das resoluções, das leis, a sua atribuição e a sua competência. Então, é de extrema importância que cada um desenvolva, né, realize ali todas as suas atribuições de modo a atender melhor o paciente e o trabalho em equipe, né? Porque para você atender seu paciente, muitas vezes você precisa do seu colega de equipe, né? Então é muito importante você desenvolver as suas funções, né? As suas atribuições como técnico de enfermagem, me fugiu a palavra aqui, entrando em sintonia, né, com a sua equipe ali do dia, né? É muito importante você falar a mesma língua que a sua equipe, né? Desse modo, vocês entrando num consenso, o serviço, tanto o seu quanto do colega e o da equipe, vai fluir de forma satisfatória, tanto para vocês, né, para o paciente e para a unidade onde vocês estão desempenhando as suas funções, tá? Outra característica também muito importante são os programas e os requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. É fundamental, gente, nós, né, da enfermagem, seguir todas as normas e os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para cada tipo de atendimento. Pessoal, tem alguém com som que eu acho que está atrapalhando os colegas. Só que eu não estou conseguindo ver aqui. Vocês podiam desligar o som, quem tiver com o som ligado, por gentileza. Então, continuando. É muito importante nós, da área da saúde, desenvolver corretamente todos os protocolos, porque cada procedimento que tem, tanto na área hospitalar, quanto na atenção básica ou na saúde mental, para cada procedimento existe um protocolo, um manual do Ministério da Saúde orientando a melhor forma que tem que ser desenvolvido, né? Obviamente, a gente não sabe todos de cabeça, nem eu, nem vocês, nem ninguém, né? Para isso, existe, né, os manuais
e vocês têm que se dirigir aí aos superiores. Olha, eu não sei como proceder diante de tal procedimento. O que que eu faço? Ó, eu fiz o procedimento, mas o paciente reagiu mal, e eu preciso de uma solução. Então, para isso existem aí os líderes, né, da equipe. Se o seu enfermeiro ele não souber te ajudar ali na hora, ele tem que recorrer à coordenação dele, né? Porque o enfermeiro também tem um superior. Então, pessoal, é muito importante realizar todos os procedimentos aí de acordo com os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde, tá bom? Pessoal, até agora tá tudo certo? Alguém tem Sim. alguma dúvida? Não. Tá. Se vocês quiserem complementar alguma coisa que eu estiver falando, vocês podem me interromper, tá? Um ponto muito importante e que é muito debatido nos hospitais é alguns aspectos, né, que condicionam aí o dimensionamento de pessoal da enfermagem. Eu já até falei no início algumas coisas. Quais são os aspectos técnicos administrativos? Dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos. Lembra que eu falei lá no início que nem todo setor hospitalar vai precisar da mesma quantidade de técnico? Não vai precisar. E o plantão do dia, que é o diurno, ele é diferente do plantão noturno da noite, né? Porque a demanda, ela é menor, né? Muito, em vários setores ela é menor. Primeiro, porque à noite o paciente que está ali sobre seus cuidados, que está internado, ele vai passar uma boa parte da noite dormindo, né? Então ele vai demandar menos atenção do que durante o dia, né? Um setor que ele pode ser, que ele é mais assim agitado durante a noite, pode ser o setor do pronto-socorro, né? Qualquer acidente que acontece, vai para o pronto-socorro, aí o paciente teve um acidente, teve uma fratura exposta, ele tem que ir para o centro cirúrgico, né? Mas, de todo modo, sempre vai ser a demanda menor do que a demanda do dia, tá? O modelo assistencial, que eu já falei para vocês, cada procedimento tem o protocolo do Ministério da Saúde. Só que cada unidade hospitalar, cada unidade básica, ela tem a sua rotina também, né? Então, você não pode considerar apenas ou a rotina do setor ou só o protocolo, né? Você tem que unir as duas coisas para o bom andamento do serviço. Os métodos de trabalho, a jornada de trabalho, a carga horária semanal, tudo isso influi no dimensionamento do pessoal, né? Hoje a gente enfrenta na enfermagem um déficit de profissionais, né? E isso acarreta prejuízo ao paciente, né? Porque muitas vezes o profissional ele fica sobrecarregado. Muitas vezes a carga horária semanal daquele técnico está muito grande, porque além dos plantões dele, ele pegou vários plantão extra, porque assim, ó, na enfermagem, como eu já falei para vocês em algumas aulas, infelizmente o técnico, a equipe de enfermagem, infelizmente ainda não é reconhecida financeiramente, né? A categoria está lutando ainda para ver se há melhoras. Mas, e aí o que que acontece? O técnico, ele vai pegar vários plantão extra para poder suprir as suas necessidades financeiras. Com isso, ele pode ficar sobrecarregado. Muitas vezes ele trabalha ele trabalha um dia em um hospital, no outro dia ele trabalha em outro hospital. Então, eu conheço técnico que ele tem um dia de folga no mês, né? Porque ele trabalha 15 dias em um hospital, 15 dias em outro hospital. Então, ele fica sobrecarregado, ele fica cansado. Lidar com vidas é muito estressante, né? Porque você trabalha a todo minuto sob pressão, né? Principalmente se for um paciente
muito dependente. Então, essa jornada de trabalho, essa carga horária, que o pessoal da enfermagem ela é grande, então tudo isso influi aí no aspecto de dimensionamento de pessoal, tá? Ele vai, um técnico com uma sobrecarga de trabalho, o padrão de desempenho dele vai ser diminuído. Vocês concordam? Com certeza vai ser diminuído. O índice de segurança técnica, né? Será que esse técnico de enfermagem ele está utilizando ele, todos os EPIs de acordo com as normas técnicas, as normas regulamentadoras lá, a NR32 que a gente viu ontem? Será que ele está utilizando? Né? Então, pode ser que esse índice de segurança técnica também diminua, né? Ele vai dar menos importância, porque ele está muito sobrecarregado, né? Ele vai procurar atender o paciente muito rapidamente. Acontece bastante, pessoal. Por exemplo, você fica com 5 pacientes hoje, e aí falta um técnico de enfermagem, ele faltou por um motivo lá desconhecido, e aí os pacientes dele vai ser dividido para os que estão ali. Então, você vai pegar 1 ou 2 ou 3 pacientes a mais do que os seus mesmo. E aí você vai ficar sobrecarregado de novo, né? A proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio, ela é gritante. Eu não sei se vocês sabem, para cada enfermeiro existem vários técnicos, né? Então, é uma proporção desigual, tá? E outra característica também, não menos importante aí desse aspecto administrativo, são os indicadores de qualidade gerencial e assistencial, né? Isso aí quem vai determinar esses indicadores são aí os enfermeiros, a coordenação de enfermagem. O serviço, ele está sendo bem prestado? Você, enquanto técnico de enfermagem, você acha que você está prestando o seu serviço da melhor forma possível? Porque o profissional de enfermagem, pessoal, é assim, ó, você vai trabalhar diretamente no cuidado do paciente. Então, você tem que deixar os seus problemas em casa. E muitos profissionais não fazem isso, né? Não sabe dividir o pessoal do profissional. E muitas vezes você briga com o esposo, com a mãe, com o pai em casa, com a esposa, e vai para o hospital indignado. Chega lá, você quer descontar sua raiva em alguém a qualquer custo, não é verdade? E aí você acaba maltratando uma pessoa que está ali precisando do seu cuidado e que não tem nada a ver com seus problemas. Acontece muito, a gente vê muito isso. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, que a gente tem que tratar o paciente da mesma forma como você estivesse tratando a sua mãe, ou que você gostaria que a sua mãe fosse tratada, seu filho, sua filha, né? Então, esses indicadores dessa qualidade assistencial, ele deve ser avaliado de forma satisfatória, tá? Tanto para o paciente quanto para o técnico de enfermagem, né? Um detalhe que é muito importante lembrar, não é só o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem que não sabe separar o profissional do pessoal. Muitas vezes o paciente, ele já chega ali armado, né? Muitas vezes ele maltrata a pessoa que está ali cuidando dele, que é o técnico, o enfermeiro. Ele já sai zangado de casa e ele quer descontar a raiva dele também em alguém, né? Então, muitos pacientes, acontece muito nas unidades básicas de saúde. O paciente chega lá e ele quer ser atendido a qualquer custo, né? E lá se segue normas, segue um protocolo do Ministério da Saúde, né? Então, ele quer descontar a raiva dele e ele acaba que desconta apenas no técnico de enfermagem. Por que ele desconta no técnico de enfermagem? Porque é o técnico que está ali para poder receber ele. É o técnico que vai fazer o acolhimento daquele paciente, né? É o técnico que vai falar para o paciente que o médico não vai mais atender, porque hoje ele já está cheio de paciente. Não é exatamente o técnico que faz isso?
e aí o paciente ele vai descontar no técnico de enfermagem. Porque quando o médico chega para saber o que está acontecendo, ele fica pianinho. Ele não fala muita coisa, não, só fala para o técnico mesmo, né? Infelizmente, os técnicos aguentam isso aí também, tá? Outras características aí, olha, que eu coloquei para vocês, a fundamentação legal do exercício profissional de enfermagem, que está nessa lei aí 7498 de 86, e nesse decreto. Gente, é muito importante vocês saberem o código de ética, as normas regulamentadoras, a lei do exercício profissional, é de extrema importância, porque vai servir para vocês na vida, né, na assistência ali do paciente, e se vocês forem fazer qualquer concurso, 30% na prova é só sobre normas, leis e lei do SUS, código de ética. Então, por isso a importância. E vocês têm que ler essas leis, tá? Por que vocês têm que ler? Porque vocês têm que saber, gente, qual que é a função de vocês, quais são as leis que te amparam, quais são os seus benefícios, seus direitos, suas obrigações. Então, por isso que é muito importante vocês saberem, tá? Tem uma disciplina... Professora, Oi. naquele manual de enfermagem que você indicou para a gente uma vez, lá tem tudo isso, né? Eu acho que tem. Eu não Aqui lembro. você indicou para a gente pegar lá no conselho mesmo de Isso, enfermagem, esse né? mesmo. Lá tem tudo isso. Eu já falei Pois dele aqui é. hoje de novo. Ah, Lá tem, entendeu? Então é muito importante vocês terem. Aquilo ali é um livro de bolso, ele já é pequenininho, ele é compacto, né? Ele é bem condensado para vocês terem ele aí no alcance das mãos, tá? Então é muito importante. Sobre o dimensionamento, existe aí as características relativas ao paciente. Eu já falei para vocês. O dimensionamento ele é feito baseado nas características do paciente, né? O paciente ele é dependente, o paciente ele está acamado, ele está em coma, ele está consciente, está orientado, ele toma banho sozinho. Então, tudo isso, esse grau de dependência, ele vai ser levado em conta na hora de calcular esse dimensionamento, tá? O dimensionamento aí dos recursos humanos, ele não termina com o cálculo do pessoal, né? Porque não adianta eu fazer esse cálculo hoje e amanhã vai chegar vários outros pacientes, né? Então, esse dimensionamento ele é feito constantemente, né? Uma avaliação permanente, tanto do quantitativo de paciente, quanto da evolução clínica daquele paciente. Porque hoje aquele paciente ele pode estar dependendo de você para tudo. Mas amanhã, semana que vem, ele já pode ter recuperado, não é verdade? Hoje ele está inconsciente, sedado, e daqui 2 dias ele já recuperou a consciência, ele já está tomando banho sozinho, ele já se senta sozinho, ele já come sozinho. Então, é uma avaliação permanente, tá? Por isso que tem esse dimensionamento, ele tem que ser feito sempre, tá? A qualidade do cuidado de enfermagem, a qualidade do seu cuidado para com o paciente vai depender diretamente aí da previsão adequada do pessoal de enfermagem, em quantidade e em qualidade. Olha só que importante. Lembra que eu falei para vocês que o enfermeiro fez o cálculo, mas ele não previu que 2 leitos a mais iriam ser ocupados, né? Então, isso aí, ele vai impactar diretamente no cuidado que você vai prestar para o paciente. Porque se você tiver 4 pacientes, você vai prestar um cuidado mais efetivo. Agora, se você tiver 6 pacientes, seu cuidado ele não vai ser tão bom
porque o seu tempo ele vai diminuir ali com cada paciente. Então, e a quantidade e a qualidade é muito importante nessa previsão aí do dimensionamento de pessoal. Então, não pode acontecer erros, e se acontecer, tem que ser os menores erros possíveis. É lógico que todo mundo está passível de erro, não é verdade? Mas se acontecer, tem que ser os menores possíveis.